Você já deve ter jogado algum jogo de luta na sua infância ou adolescência e percebido que os personagens que você amava jogar têm diversos estilos diferentes de luta. Alguns são mais focados em ataque, outros em defesa e outros até mesmo têm um estilo de combate completamente diferente. E é pra isso que estamos aqui hoje, para ver que arquétipos de jogos de luta nossos personagens de Shumatsu no Valkyrie teriam. Caso vocês não saibam, eu sou o clássico jogador casual para qualquer jogo, especialmente em jogos de luta, ou seja, eu não entendo nada. E para auxiliar e explicar todas as nuances do vídeo, senhoras e senhores, eu tenho um convidado muito especial, um dos, se não o mod mais amado do server do Discord do canal, Valhalla do Shakestein, e também um grande especialista em jogos de luta, meu grande amigo Rafael Digituen Teme. Por favor, Rafael, apresente-se. Oi, eu sou o Rafael de Tuen Teme, ou também sou Rafa. Eu sou amigo de longa data do Shake e jogo jogos de luta, em especial Smash Bros e Street Fighter, desde a minha infância. Como aficionado não só em jogos no geral, mas também em mangás e animes, eu comecei a ler Shumatsu depois que o Shake criou o canal. E, por consequência, eu acabei não só me tornando membro ativo da comunidade Shumatsu, mas um dos moderadores do server dele lá no Discord. Lembrando você de passar nas redes sociais do canal, meu TikTok, que estará voltando com clipes novos eventualmente, o meu Twitter, que tem conteúdos exclusivos que só quem me segue lá vê, e... se junte a nós e os mais de 300 membros lá no servidor do Discord, link na descrição abaixo. Aproveitem também não só sigam o Shake, como me sigam também no Twitter, @RafaelDituen. Pretendo postar algumas coisas no futuro relacionadas não só a jogos de luta, mas também a RPGs de mesa. Então se isso te interessa, eu serei imensamente grato se você me desse um follow lá na rede azulzinha. Dito isso, vamos direto pro vídeo, começando por explicar com o que nós vamos nos basear, que é um modelinho famoso de diversos arquétipos de jogos de luta, em especial jogos de luta de plataforma, os Platform Fighters, que é esse modelinho aí, com diversos arquétipos separados em 3 grandes categorias, o Rushdown, o Zoner e o Bait and Punish. O diagrama triangular dos jogos de luta, ou nesse caso específico, dos Platform Fighters, se resume às 3 opções básicas de comando que formam o ilustre pedra, papel e tesoura dos jogos de luta: ataque, defesa e agarrão. A ponta superior representa a ofensividade. Quanto mais próximo, mais ataques realizados e maior quantidade de dano o seu personagem tem como objetivo de plano de jogo. Já na ponta inferior esquerda, temos o lado defensivo. O objetivo dos mais próximos desse lado do espectro é manter a distância na medida do possível enquanto são ofensivos de forma segura o suficiente para não se arriscarem demais. Enquanto isso, na ponta inferior direita, temos o último extremo. Geralmente baseados em agarrões, os personagens mais focados em realizar uma isca e punir, e por isso o nome Bait and Punish, iscar e punir em inglês, tentam capitalizar nos erros do oponente, seja induzindo eles à falha ou apenas jogando defensivamente até que a oportunidade perfeita apareça. Dito isso, podemos começar explicando cada arquétipo e os respectivos personagens que se encaixam com eles. Começando de cima para baixo, indo da esquerda para a direita, temos... o Peer Rushdown. Personagens especializados na ofensividade que o arquétipo do Rushdown lhes oferece, esses lutadores são especializados em avançar e pressionar com uma rajada de golpes potentes, evitando se manter na defensiva e optando por um plano de jogo simples e direto. Se o inimigo estiver morto, eu ganho. Por mais que eles possam ser ótimos na ofensividade, eles geralmente pecam quando estão sob pressão ou não conseguem se aproximar para realizar os golpes que tanto desejam. E pra ser bem sincero, a maioria dos personagens de Shumatsu são muito semelhantes ao que o estilo e o arquétipo do Peer Rushdown apresenta, já que a maioria dos personagens são muito focalizados em ataques frenéticos e em pouca defesa. Por meio dessas características básicas, já podemos definir personagens como Zeus e também Poseidon, já que os dois irmãos gregos não têm quase nenhum momento de defesa em si em seus combates, e os seus estilos de luta se baseiam em uma grande chuva de ataques incessantes que não dão tempo para o inimigo respirar ou pensar, especialmente no caso do Zeus, na forma Damas, e o Poseidon no seu Medusa Alop Demeter. Além dos dois irmãos gregos, também temos os adversários dos humanos da 6ª rodada nessa categoria, Zerofuku e Rajun. Não só sendo dois personagens que representam esse arquétipo perfeitamente, avançando sem hesitar e disparando quaisquer ataques que possam ser eficazes contra seus alvos, ambos também são representações diferentes de membros do Peer Rushdown. Enquanto Zero é pequeno e visualmente frágil, visto que ele não aumentou nem os chutes básicos do Buda em sua luta, Rajun se mostra imponente em tamanho e durabilidade. Contudo, a pele dura do demônio que destruiu Helheim se mostrou incapaz de ser defensivo o bastante para aguentar uma Rapari Nirvana de Buda no final da rodada 6. Para fechar a tríade de irmãos gregos, Hades também pode ser considerado um personagem Peer Rushdown. Isso imagino que todos vocês concordem. Afinal, o estilo de luta do Hades envolve ataque, ataque e mais ataque. Apenas ataques incessantes que visam a destruição do oponente sem dar descanso para ele, com um poder letal incrivelmente destrutivo e preciso. Continuando com os arquétipos, temos o Mix-Up. Similares aos personagens Peer Rushdown, esse arquétipo adora insistir e pressionar o máximo possível. Contudo, eles possuem um plano de jogo diferente. Ao invés de só pressionar e torcer que algo ultrapasse a defesa adversária, o arquétipo do Mix-Up observa suas opções disponíveis e condiciona o inimigo ao erro, forçando com que ele tenha que adivinhar diversas vezes consecutivas onde, como e quando o agressor irá avançar. Golpes por cima, rasteiras, pensas e outras opções que possam surpreender o alvo são táticas que não somente o personagem Mix-Up agradece por possuir,
mas as torna peças essenciais do seu estilo de luta. E o personagem mais mix-up de Shumatsu é com certeza o Shiva, com seu estilo de luta caótico e imprevisível que coloca o oponente pra dançar com ele. Graças à sua dança do tesouro secreto dos deuses hindu, o Shiva consegue prender o oponente numa barragem de socos e ainda consegue desviar de alguns golpes, ao mesmo tempo que blefa e ataca em pontos que o oponente não consegue acompanhar. Alguns poderiam dizer que por todo o foco ofensivo do Shiva, ele seria um pure rushdown que nem os anteriores, mas Shiva se encaixa perfeitamente no mix-up justamente porque ele força seu adversário a adivinhar onde ele está e como ele vai atacar, utilizando essa confusão para acertar o seu oponente mais facilmente. Antes de continuarmos, é interessante detalhar que um personagem possui uma opção que possa servir como ferramenta de mix-up não o torna desse arquétipo. Personagens mix-up usam essas ferramentas como definidoras do seu estilo de combate. Por exemplo, por mais que o Okita possua sua postura fantasma, na qual ele usa para enganar o Susanoo, ele não é classificado como mix-up, já que essa opção não é sua condição essencial de vitória. Com isso claro, podemos seguir ao próximo arquétipo, o Zone Breaker. E aqui encontramos o nosso primeiro problema. Por mais que Shumatsu possua inúmeros lutadores com diversos estilos de luta diferentes, nem todos os arquétipos desse diagrama serão usados no vídeo. O Zone Breaker é um personagem muito próximo ao Rushdown, mas abre mão de ferramentas ofensivas para ter acesso a opções mais defensivas que possam cortar a distância entre ele e seu alvo, como refletores de projéteis ou projéteis próprios. Como Shumatsu não possui nenhum personagem que faz isso abertamente, conseguindo lidar com personagens que lutam à distância com facilidade, como por exemplo é o Jack e o Apollo, enquanto continua avançando para atacar um oponente, nenhum deles é classificado como Zone Breaker. Por mais que não tenhamos um Zone Breaker, eu lhes apresento um arquétipo no qual temos um personagem pelo menos, disposto a manter seus pés firmes no campo de batalha e controlar todo o seu espaço efetivo. Eu lhes introduzo o Futsis. Personagens Futsis são focados em jogo de chão e por isso recebem esse nome, Futsis, no qual é um termo usado na comunidade de jogos de luta para se referir ao próprio jogo de chão inerente desse gênero, evitando avançar sem pensar, mas também evitando jogar muito na defensiva. Eles tendem a atacar somente quando alguém entra em sua zona de conforto, seja esse termo seu alcance efetivo de ataques ou uma zona na qual eles se sentem mais seguros, podendo lançar projéteis para evitar uma investida precipitada do adversário. E tem um personagem que se encaixa muito bem nisso, o deus das tempestades, Susanoo. Sim, o Susanoo e basicamente nenhum outro personagem de Shumatsu tem focos em golpes rasteiros, coisa que os Futsis têm como padrão, mas ainda assim o deus faz algo que esse arquétipo tem como característica, que é atacar e jogar dentro de uma zona de conforto baseado no alcance dos seus golpes. E no caso, acho que fica óbvio aqui que esse é o caso da técnica suprema do Susanoo, o Ama no Magaeshi, que tem como alcance específico que o Susanoo tem que trabalhar durante a sua luta, e é justamente com ele que o deus desfere seus golpes mais fortes contra o Okita, inclusive com o Ama no Magaeshi sendo um golpe de relativa longa distância, como um projétil que é algo comum em muitos Futsis. Seguindo com os arquétipos, temos o Spacing. Chegando mais na parte defensiva das coisas, os personagens de Spacing preferem manter uma relativa distância, usando armas de alcance médio enquanto acertam oponentes presentes em sua distância efetiva de ação. Diferente dos personagens de Futsis, eles tendem a não possuir um projétil, e, caso tenham, não tendem a ser uma ferramenta tão efetiva ofensivamente. Espadas, lanças, alabardas e qualquer outra coisa desse tipo são armas nas quais os personagens de Spacing geralmente possuem seu arsenal e as tratam como se fossem parte do seu próprio corpo. Por causa dessas características de golpes de médio alcance, e especialmente usando armas, fica claro que Leônidas seria um ótimo personagem pro arquétipo de Spacing. O Rei de Esparta apresenta uma boa variedade de armas diferentes, como a sua serra, que dá ele golpes em ataques de sequência e média a longa distância, até a sua massa, que permite que ele combata no curto alcance. É claro, ele tem golpes que não se encaixam no Spacing, como o Phalanx Lambda, justamente porque ele está indo diretamente contra o seu oponente, mas essa é uma exceção do seu arsenal e no geral a própria luta deixa muito claro que o Leônidas prefere manter uma certa distância do seu oponente em um certo ponto. Outros personagens que poderiam ser colocados como Spacing são os rivais Lu Bu e Thor pelo mesmo motivo. Tanto a Perfuradora de Céus do Lu Bu quanto o Mjolnir do Thor são armas de médio alcance, e apesar de ter golpes de longo alcance no arsenal, não chegam a ser exatamente partes relevantes do seu estilo de luta e das suas condições de vitória. Por exemplo, apesar do Skyter do Lu Bu ter um longo alcance e ser capaz de cortar uma nuvem inteira, durante a luta, Lu Bu opta por atacar com o Skyter usando apenas o alcance da sua alabarda em si. Antes de irmos para o próximo arquétipo, um adendo deve ser realizado. A primeira rodada do Ragnarok é, sem dúvidas, a mais simplória em conceito de todo o Shumatsu, até porque era o início da serialização do mangá. Devido a esse pouco material disponível, mesmo com o spin-off do Lu Bu, fica difícil assimilar o deus nórdico mais forte e o humano mais forte em arquétipos correspondentes. A resposta mais próxima foi o arquétipo de Spacing, justamente por conta de suas armas com alcance maior que a média, a área de impacto efetivo delas e seu estilo peculiar de luta, visando acabar com tudo com golpes decisivos ao invés de realizar uma torrente de ataques na direção de seus alvos. Dando continuidade, temos o próximo arquétipo, o Glass Cannon. Glass Cannon é um termo geral que se refere a personagens que causam muito dano, mas aguentam um pouco a porrada. Então por que, por exemplo, Poseidon não está aqui?
E aí que eu sano sua dúvida, jovem. O arquétipo específico de Glass Cannon é diferente do Rushdown, estilo similar a como Poseidon luta na terceira rodada. O Glass Cannon é muito mais defensivo e preza pela sua sobrevivência. Quanto mais ele aguentar em campo, melhor pra ele. Ele não te vence com uma tsunami, mas sim com ondas que batem e rebatem na costa enquanto você se vê indefeso. Em outras palavras, ele opta em ganhar no cansaço do que na finalização imediata da batalha. E com isso fica óbvio que o escolhido para esse arquétipo é Sasaki Kojiro, um personagem com uma resistência e durabilidade muito baixas, e que o estilo de luta se foca em aguentar e esperar enquanto analisa o seu oponente por completo para chegar no seu estágio máximo, Manjou Musou. Diferente do Poseidon, que é muito ofensivo, o Sasaki é bem mais defensivo enquanto não tem o controle da batalha, e até mesmo as suas ações ofensivas durante a terceira rodada são em resposta ao movimento do adversário ou quando o próprio Sasaki se sente confortável em tomar a iniciativa e atacar. Justamente por todas essas características, sem dúvida, o Sasaki é um Glass Cannon, um personagem capaz de dar muito dano, mas que pode morrer facilmente. Indo adiante com os arquétipos, nós temos o Variability. Variability, como o próprio nome implica, representa personagens que possuem uma variedade de estilos de luta ao longo de uma única partida. Um ótimo exemplo disso são personagens que possuem posturas únicas, nas quais mudam completamente seus movimentos em cada uma delas, ou personagens que possuem uma habilidade na qual altera significativamente sua jogabilidade, como conceder mais defesa em troca de uma movimentação pior, forçando-os a jogarem mais defensivamente enquanto estão assim. Justamente por essa versatilidade inata, a melhor escolha para nós é Buda, talvez o mais versátil de todos os personagens de Record of Ragnarok. Graças ao seu cajado, ele tem pelo menos uns 3 estilos de luta diferentes ao seu dispor, podendo engajar no combate corpo a corpo com o seu porrete, em um combate curto-médio alcance com a sua espada, e até mesmo manter uma distância considerável do oponente com a sua alabarda. Além disso, Buda também demonstrou um estilo de luta One Hit KO, coisa que é comum em alguns personagens de Shumatsu, graças à sua foice, que tem um golpe bem poderoso. Buda também tem até mesmo ao seu dispor uma ferramenta defensiva bem interessante, que é o seu escudo, e justamente por toda essa versatilidade que o Buda vai ficar na categoria de Variability. Outro personagem que também fica nessa categoria, mas não pela versatilidade em si que nem o Buda, e sim pelo seu estilo de luta único, é o nosso papai Adão, obviamente por causa do seu reflexo divino. Justamente por causa da sua habilidade de cópia perfeita, o estilo de luta do Adão varia muito de acordo com o seu oponente, podendo lutar de forma que bem entender e normalmente tendo superioridade no estilo de luta que o seu oponente usa. É claro, Adão lutou sem o seu reflexo divino em certo momento da luta com os Zeus, mas ali o Adão estava cego e teve que fazer um plano desesperado para tentar achar o Deus, ou seja, aquele não é o estilo de luta do Adão em si. Justamente por isso, pelo seu hacks extremamente versátil e subjetivo, que varia de acordo com o oponente, que Adão também é um personagem do arquétipo de Variability. Em seguida, temos um arquétipo especializado em precisão e velocidade. Desunindo de um lado para o outro no campo de batalha, temos personagens Hit and Run. Como o nome propõe, esse arquétipo implica personagens que batem e voltam, na esperança de causar danos de tempos em tempos até derrubar o oponente. Eles tendem a ser, obviamente, muito ágeis, não só em movimentação, mas em seus ataques também. Alguns personagens desse arquétipo podem possuir um projétil para ajudá-los a se aproximarem, já que eles tendem a ter curto alcance e serem bem papéis. E talvez seja esse o personagem mais cravado no arquétipo em todo o vídeo. Okita Souji é definitivamente um personagem Hit and Run. Sua luta ainda não terminou, mas por tudo que ele demonstrou até agora, essa é a maior cravada de todo o vídeo. No começo do seu combate com Susanoo, foram diversas as vezes que o Okita avançava e voltava, ameaçando ataques até achar uma abertura para cortar Susanoo. Após o deus liberar o seu Ama no Magaeshi, Okita demonstrou ainda mais desse estilo, mantendo a pressão no deus com constante bate e volta repetidas vezes, burlando seu golpe, atacando, voltando, atacando, sendo jogado para longe, voltando rapidamente, desferindo um golpe, voltando, desviando, atacando. Enfim, Okita tem um estilo bate e corre muito característico, especialmente graças à sua grande velocidade de ataque e velocidade de movimento, e por isso ele com certeza fica nesse arquétipo. A seguir nós temos os verdadeiros Allrounder, os especialistas em nada, mas que fazem tudo decentemente, os Brawlers. Por mais irônico que seja o Shiva não estar aqui, já que ele é dito ser o maior Brawler dos céus no final da quinta rodada, esse arquétipo infere personagens medianos em uma variedade de coisas, tendo pouca especialidade em algo específico, mas sendo extremamente sólidos em tudo o que fazem. Seu estilo de jogo é um misto entre ofensividade e paciência, tentando ser ofensivo quando necessário ou esperando a hora certa de contra-atacar, se aproveitando do erro do alvo enquanto está mais na defensiva. Personagens assim possuem uma gama de distâncias efetivas, geralmente sendo bons no corpo a corpo e tendo algum projétil para auxiliá-los.
Um personagem que representa bem o arquétipo de Brawler é Hércules, o herói grego que se demonstrou capaz de lidar não só com os ataques à distância de Jack com seu leão de Nemeia e pátrio de Stínfalo, mas também um excelente lutador corpo a corpo, ainda mais com seu 12º trabalho usando o poder de Cerberus para aumentar seus atributos físicos. Além dele, temos Beelzebub, um misto perfeito entre ataque e defesa que se mostra eficiente tanto no combate próximo com golpes como Palmyra, quanto à distância, usando seu caos caso seja necessário devastar toda a arena. Chegando na ponta inferior esquerda do diagrama temos os Pure Zoners, especialistas na defesa e no longo alcance. Os Pure Zoners podem ser classificados em dois tipos em jogos tradicionais de luta: os Zoners de contato e os Zoners de projéteis. Zoners de contato são personagens que possuem botões neutros com um alcance extremamente longo, geralmente pegando a tela inteira. Zoners de projéteis, no entanto, preferem manter a distância usando apenas bolas de fogo, disparos de armas ou qualquer outra coisa que eles tenham à disposição, evitando trocas de ataque corpo a corpo e se garantindo em defesas extremamente fechadas e à distância. Qualquer que seja o caso, Pure Zoners fraquejam no combate corpo a corpo de curto alcance e não possuem opções defensivas muito sólidas em situações de combate próximo. Shumatsu não é uma obra que constrói seus personagens para possuírem esse estilo de luta de longo alcance tão defensivo. Ou será que há uma possibilidade para isso no futuro? Para aqueles que gostam dos Pure Zoners, Simo é a maior possibilidade de ser um representante desse arquétipo no Ragnarok, já que na sua arte oficial foi confirmado que ele possui um rifle, assim como usava nas guerras em que participava na vida real, enquanto Nostra, Sakata e muito menos Rasputin indiciam qualquer aspecto de combate à distância. Como sniper, Simo poderia ser um personagem fisicamente fraco, mas extremamente letal se estivesse escondido, disparando poucos tiros, mas que são precisos e fatais o suficiente para acabar com a luta em poucos acertos. Será que veremos Simo camuflado nas taigas soviéticas em uma das próximas rodadas de Shumatsu? Continuando a ordem da esquerda para a direita, temos um arquétipo muito similar ao Pure Zoner. Ele também é capaz de lançar diversos projéteis na direção do oponente. O arquétipo Turtle visa pressionar o oponente a longa distância para então se aproximar e finalizar quando a oportunidade aparecer. Esses personagens possuem uma gama de projéteis alta, geralmente armas à distância como arcos, bumerangues e estilingues, até armas mais corpo a corpo de curto a médio alcance como espadas e machados. Como eu disse, o Turtle é extremamente similar ao Pure Zoner, com a diferença que ele só vai vencer quando conseguir se aproximar de uma forma segura após disparar os seus inúmeros projéteis, enquanto o Pure Zoner em si consegue finalizar o combate a uma longa distância. Por causa desse estilo de luta bem específico, nenhum personagem de Shumatsu se encaixa no arquétipo do Turtle. Por mais que não tenhamos nenhum personagem nesse arquétipo, ainda há outros arquétipos a serem explorados. Seguindo a ordem, temos aqueles que criam artimanhas elaboradas o suficiente para enganar o mais esperto dos lutadores. Com uma chuva de projéteis projetada para matar cirurgicamente, temos os personagens de Trapping. Personagens de Trapping são especialistas em criar situações onde seus oponentes se encontram sem saída a não ser tomar um de seus projéteis. Isso é realizado especialmente por diferentes tipos de projéteis interagindo entre si, vindo de diferentes direções até o alvo. Diferente dos Zoners, os personagens de Trapping não são tão ruins no corpo a corpo, conseguindo lidar muito bem em algumas situações de combate próximo caso seja necessário. Como único personagem de Trapping participando do Ragnarok, temos Jack, o Estripador. Um gênio no Black Combat, Jack usa não só a incerteza de qual a sua real volume para enganar seus oponentes com projéteis que na verdade mal causam dano, como também utiliza suas cordas de piano e até as construções de Londres como métodos para criar armadilhas em volta de seu alvo, forçando seu adversário a defender, já que ele percebe tarde demais que não há como escapar dos truques do Artista da Morte. Por mais que no final da quarta rodada Jack engaje no combate corpo a corpo contra Hércules, algo que tende a ser ruim para personagens de Trapping, Loki explica após a batalha que tudo isso não passava de um plano bem elaborado pelo humano para finalizar a luta com seu Dear God. Com isso esclarecido, podemos continuar a análise do diagrama. Se consolidando no meio da base do diagrama triangular, temos os Neutral Beasts. Verdadeiros dominadores do combate, são eles que ditam como a luta ocorre. Você quer se aproximar? Eu não permito. Você quer se distanciar? Eu não te dei permissão também. Sólidos personagens, tanto no corpo a corpo quanto no longo alcance, eles são as bestas do jogo neutro, situação onde nenhum dos dois lutadores está na vantagem, como o próprio nome do arquétipo infere. Eles são a mistura perfeita entre os Pure Zoners e os Pure Bait and Punish, se mantendo longes enquanto necessário, mas podendo se aproveitar da agressividade excessiva dos seus adversários em momentos da luta. Nesse arquétipo que dita o ritmo da luta, Apollo é o nosso melhor representante de Shumatsu para ilustrar isso. Como um excelente combatente corpo a corpo, alcançando seu máximo nesse aspecto ao entrar na sua postura do sol da meia-noite, Apollo pressiona o oponente conforme se sente na vantagem e, caso ache necessário, consegue interromper e controlar seu alvo com seu Artemis Elencos. Além disso, como visto na reta final da 9ª rodada do Ragnarok, Apollo é capaz de controlar a arena não só forçando o caminho com seus fios, mas também se mantendo distante usando seu Apollo Epicyrus, flechas de luz que são letais mesmo de longe. Por causa disso, Apollo se consolida como um excelente dominador de combate e um verdadeiro Neutral Beast.
Indo em direção ao canto inferior direito, os Tricksters aparecem para enganarem seus oponentes com um estilo de luta paciente e defensivo similar ao Bait and Punish, porém eles ainda mantêm características similares ao seu oposto, os personagens de Trapping. Eles costumam incentivar o oponente a se aproximar por meio de golpes à distância, até eventualmente achar uma abertura para desferir um combo forte no oponente. E meio que essa é a diferença entre eles e os personagens de Trapping. Os personagens de Trapping tendem a atacar muito à distância, com uma chuva de projéteis, enquanto os Tricksters costumam se utilizar de golpes à distância específicos para desferir uma grande sequência de ataques quando a oportunidade chegar. Justamente por causa dessa tendência de combate próximo, os Tricksters também possuem uma mobilidade boa e golpes corpo a corpo melhores ainda, usando seus projéteis apenas como uma ferramenta de fácil acesso para alcançarem as suas condições de vitória. O Trickster é um arquétipo muito único e específico. Esperando seu oponente engajar, essa classificação tende a interromper o avanço inimigo com um projétil bem lançado como uma oportunidade perfeita para uma sequência de golpes devastadores, provavelmente finalizando o combate em uma única oportunidade. Por ser um estilo de luta muito específico e não só incomum em Shumatsu, mas em outras mídias diferentes de jogos de luta, não há nenhum lutador do Ragnarok que se mostre como um verdadeiro Trickster. Logo ao lado do último arquétipo temos os personagens de Setup, os arquétipos estratégicos que forçam o oponente a seguirem os seus passos e caírem nas condições ideais de vitória. Os personagens de Setup são personagens que dependem de alguma configuração exata no campo de batalha para conseguirem vencer um combate. A arena é como se fosse seu parque de diversões, ou melhor dizendo, seu tabuleiro de xadrez. Cada movimento executado pelo personagem de Setup ou seu oponente tende a influenciar nessa condição de vitória. O arquétipo paragênio só pode servir para uma pessoa, a luz da humanidade Nikola Tesla. Através de condicionamento e bom posicionamento durante sua luta, Tesla é capaz de espalhar suas superpartículas Tesla para criar a Zona Gemátria, uma gaiola elétrica que aprimora seu estilo de luta, lhe concedendo não só a habilidade de flutuar e alcançar velocidades absurdas em tempo mínimo através de seu Tesla Steps e seu Zero Max, mas também a capacidade de se teleportar para determinados pontos ao gastar uma de suas super bobinas de Tesla, visando surpreender seu adversário. É evidente na luta que, mesmo após a destruição da Zona Gemátria através do Caos de Bell, o ápice da força de Tesla é quando ele se encontra preso na Zona Gemátria, até porque, nela, ele é o único deus presente. Por causa disso, ele é o único membro do arquétipo Setup. Chegando para o arquétipo derradeiro, temos o Pure Bait and Punish, especialistas em capitalizarem em cima dos erros do seu adversário. Os personagens desse arquétipo jogam com paciência, dependendo do corpo a corpo para serem efetivos. Nessa classificação, geralmente se encontram os grandalhões dos jogos de luta, fortes o suficiente para acabar com o combate com poucos acertos, normalmente usando agarrões especiais. Apesar disso, quaisquer personagens que não sejam assim, mas que se encaixam no estilo de luta paciente e passivo, porém mortal do Pure Bait and Punish, ainda se enquadra nesse arquétipo. Justamente por isso, esse estilo de luta tende a ser mais passivo do que ativo num combate ou num duelo. Nesse último conjunto, temos dois personagens que se encaixam, mas que possuem estilos únicos de executarem seus planos, como o criador da arte marcial suprema Shiryu, quem se mostra um personagem Pure Bait and Punish, pelo seu estilo defensivo de lutar, mais especificamente um personagem Reversal, um estilo único de combate onde os contra-ataques são prioridade para alcançar a condição de vitória desejada. Através principalmente da sua forma de armadura, forma de besta e até mesmo forma da espada, como visto ao combinar essas três no golpe derradeiro da 7ª rodada, quem se prova como verdadeiro rei não só dos homens, mas da paciência estratégica do combate corpo a corpo. Já em um outro estilo, mas ainda no Pure Bait and Punish, temos o maior Rikishi da história, Raiden Tamemon. Com um personagem grandalhão que não possui velocidade como sua especialidade, Raiden é um grapper total. Com seu Daki de Zou e Midari Botan, Raiden é capaz de causar estrago com seus poderosos agarrões, por isso o nome grapper, ou agarrador em inglês, se mostrando capaz de esmagar facilmente o braço do deus hindu Shiva na 5ª rodada do Ragnarok. Contudo, Raiden compensa na mobilidade com outras opções de golpes que não são agarrões, especialmente seu Kiko Ichimonji e seu Yatagarasu, um de seus trunfos e seu golpe mais forte. Por mais que sua verdadeira carta na manga seja um acerto rápido capaz de ocultar até o som, seus agarrões, principalmente seu Midari Botan, são partes essenciais do seu estilo de luta, consolidando o maior Rikishi como verdadeiro grapper. E com isso terminamos todos os arquétipos analisados. Foi bastante coisa e cada um deles requeria uma análise minuciosa dos personagens, mas claro, você pode discordar da nossa colocação. E aí, concorda? Discorda? Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários ou entre lá no nosso Discord para conversar com a gente para respondermos suas perguntas. Só lembrando, não se esquece de dar like e se inscrever se você gostou do vídeo. E sem se esquecer também de agradecer aos nossos queridos boosters do Discord que apoiam o servidor financeiramente e a você que ficou até aqui. Muito obrigado por assistir e até mais.